assim, nunca deixou, nem antes da Segunda Guerra Mundial, nem depois da Segunda Guerra Mundial, deixou de existir nazismo barra antissemitismo em quase todos os países da Europa Oriental. Então, para os que têm interesse, por exemplo, tem um livro chamado Fear, Medo, que é sobre a história do pós-guerra na Polônia. Assim, não teve um minuto depois, não é porque, não pense que no dia que se libertou Auschwitz, acabou a coisa. Relatos de pessoas, de poloneses que estavam tentando, judeus poloneses, poucos que sobraram, tentando voltar para a Polônia e não conseguiam, porque teve, eu não sei se você sabe, teve mais de 50 mil assassinatos de judeus entre 1945 e 1950 na Polônia. Quer dizer, o fenômeno do nazismo continuou, do antissemitismo continuou mesmo depois da guerra. No caso do pré-guerra, esse fenômeno sempre teve meio latente. Então, o que aconteceu, por exemplo? O meu tema de estudo, eu estudo o judaísmo na ex-Iugoslávia, é um tema super raro. Minha dissertação talvez seja o único material de tamanho assim, considerável, maior que artigo em português sobre o assunto no mundo. Eu pesquisei isso bastante. O que tem o resto está em sérvio-croata ou em hebraico, pouquíssima coisa em inglês. Mas, para vocês terem uma ideia, na Iugoslávia, o que os nazistas fizeram foi ir entrar pelas beiradas. O que significa isso? Primeiro, começar a dominar o sistema econômico. Então, até 1930, a Iugoslávia, a fusão de vários países que aconteceu com o fim da Primeira Guerra Mundial, né, a Iugoslávia tinha praticamente 90% dos bancos nacionalizados. Em 1935, 80% do capital dos bancos da Iugoslávia já era alemão. Ou seja, o Deutsche Bank já dominava a sociedade. Então, a entrada dos alemães dentro do que a gente chama de Iugoslávia sempre foi uma coisa foi muito mais fácil do que a gente pode pensar que ela foi. Teve resistência um pouco, etc. Podemos falar 3 horas sobre partisãs e o que quer que seja, mas já existia um sentimento. Então, quando você ouve isso aqui está parecendo a Alemanha em 1933, isso aqui está parecendo, são essas visões que a gente tem de momentos históricos pré as grandes tragédias que levaram exatamente a tragédia acontecer. Então, para vocês terem uma ideia como, por exemplo, no caso da Iugoslávia, a coisa estava latente, eu recomendo para quem tiver interesse, procure no YouTube um vídeo que chama Nazis Entering in Zagreb, ou seja, nazistas entrando em Zagreb. O dia que os nazistas entraram em Zagreb. E depois você pega o vídeo da Seleção Brasileira de Futebol da Copa de 70 voltando para São Paulo, para o Brasil. Vocês vão ver que, assim, bandeirinhas sendo agitadas por os nazistas entrando em Zagreb. Zagreb, assim como a Ucrânia e a Polônia, a região da Croácia, foram regiões onde existiu um apoio incondicional ao nazismo. No caso da Croácia, através do movimento Ustaša. Você pode ouvir às vezes como Ustaši. Ustaši são os Ustas, que basicamente a Alemanha doou a Croácia para o Ustaš. E lá dentro teve um dos campos de concentração mais sanguinolentos da história, Jasenovac. Eu recomendo que quem tem sangue frio olhe Jasenovac. Eles tinham torturas tão bestiais que os nazistas, quando iam visitar, não aguentavam entrar lá. Uma das técnicas era enterrar a pessoa pela cabeça, só deixar a cabeça para fora e botar 5 soldados chutando a cabeça da pessoa até ela morrer. Outra era uma espécie de um ancinho, onde eles abriam a pessoa pela frente como um boi e deixavam ela morrer sangrando. Quer dizer, isso aconteceu na Ucrânia também. A Ucrânia, o Holocausto na Ucrânia, ele acontece antes dos campos de concentração. Ele acontece através
de grupos de extermínio nazistas que iam de vilas em vilas e iam exterminando os judeus. As vilas chamadas shtetls, eles eram cidadezinhas, realmente vilas, onde 99% das pessoas tinham origem judaica. Existia um judaísmo de vilas, existia um judaísmo da cidade, lógico que tinha gente. Em Lviv tinha um centro enorme de judaísmo e por aí vai. Mas nessas vilas, os nazistas, em muitas delas, eles chegaram e já não tinha mais judeus. Os nazistas ucranianos já tinham matado toda a população, feito o trabalho. O exemplo maior que se falou ontem, porque não sei se por uma coincidência, por azar, por sorte, sei lá o quê, os russos bombardearam o monumento de Babi Yar. Babi Yar era uma floresta perto de Kiev, onde os nazistas praticamente assistiram os ucranianos matarem 35 mil a 40 mil judeus em 3 dias. Crianças, adultos, etc. Isso significa que tem alguma relação com hoje? Não, eu estou só pondo pontos do passado para mostrar como essas coisas vão acontecendo.